Chega mais, nação, vamos juntos para as últimas informações do Flamengo. O Mengão, que enfrenta o Pirâmides do Egito neste sábado, precisa vencer para pegar o Paris Saint-Germain na final da Copa Intercontinental. E a imprensa esportiva repercutiu toda a preparação do Flamengo para essa partida. Por isso, vamos fazer o seguinte, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like, vamos bater juntos uma meta de 3 mil likes para esse vídeo, vai nos comentários, coloca de qual cidade você acompanha nossos vídeos, ou seu país, se você está fora do Brasil, e também coloca aí o seu palpite para a partida entre Flamengo e Pirâmides do Egito. Deixe os créditos ao canal Jogo Aberto, link na descrição. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo. Amanhã tem Flamengo e Pirâmides. Qual é a sua perspectiva para esse jogo? Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. Aproveitar a oportunidade. Hoje, 5 aninhos do Emanuel, meu caçula. Emanuel, sou Beijo, Emanuel. E a expectativa é como de todos os flamenguistas, Renata. Ainda mais com essa ótima notícia que o Pedro está à disposição. Então, assim, é motivo do Flamengo comemorar e já pensar no Paris Saint-Germain. Copa do Brasil, quem diria o Vasco? Agora a gente vai falar de Copa Intercontinental, ou melhor, Felipe Luiz vai se manifestar. Ele que está preparando o time para o jogo de amanhã lá contra o Pirâmides. E antes daquele recadinho de entrega, a nossa viagem agora é direto para o Catar, direto com o Felipe Killing, cessando por aqui. E todo mundo ligado no Flamengo, mais um desafio agora contra o Pirâmides do Egito. Killing, tudo bem? Tá aproveitando a vida árabe, tá curtindo essa experiência, já fala tudo por aqui. Tudo bom, Renata? Bom dia a você, Dracena, Ronaldo, Cicinho e a todos que nos acompanham. Tô curtindo, viu? Tô curtindo, de bacana, um clima maravilhoso, né? Agora tá caindo sol por aqui, então temperatura de 22, 23 graus. Estou em frente ao CT em que o Flamengo está se preparando no Intercontinental. A imprensa teve acesso aos primeiros 20 minutos e como a gente viu nas imagens aí, a novidade é o Pedro, mais uma vez, participando do trabalho ali com o grupo. Isso aconteceu ontem também, e na coletiva de imprensa que aconteceu mais cedo, o Felipe Luiz disse que espera uma evolução do Pedro e quem sabe ele possa ganhar alguns minutos diante do Pirâmides. Sobre o Pirâmides, o Felipe Luiz falou sobre o sistema defensivo, é uma equipe muito bem postada lá atrás, e ele também está precisando pegar informações sobre a equipe africana, porque quando acabou o jogo contra o Cruz Azul, ele reconheceu, eu não conheço muito sobre o Pirâmides, mas é um time que vem passando por um processo de vários investimentos, ganhou a Liga dos Campeões africana e chegou para jogar contra o Flamengo porque ganhou no final de setembro do Al Ahly, endinheirado clube saudita. E o ano do Flamengo tem repetido um roteiro, muita comemoração, mas também muita seriedade. Parece que cada taça que vem serve de combustível para o próximo compromisso. E aqui em Doha, no Catar, o Flamengo está em busca do 5º título do ano, o bimundial, precisa vencer o Pirâmides e aí faz a final contra o Paris Saint-Germain. E ontem o Luiz Henrique, o técnico do PSG, chegou a revelar que não queria enfrentar o Flamengo. Lembrou a campanha do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes e também a vitória contra o Chelsea. E o Felipe Luiz disse, olha, se o PSG não quer enfrentar o Flamengo também não queria enfrentar o PSG, mas esse é o caminho. Então vamos ver, se o Felipe Luiz consegue liderar o Flamengo diante do Pirâmides, teremos o jogo que todo torcedor flamenguista está esperando, a decisão diante do poderoso Paris Saint-Germain. A gente preparou uma matéria com mais informações sobre o Flamengo, sobre o Pirâmides e esse jogo que acontece amanhã aqui no Catar. Vamos assistir. A temporada do Flamengo tem sido assim, comemoração curta após uma vitória ou título, com seriedade e concentração que um jogo decisivo exige. Hoje é foco total no duelo contra o Pirâmides do Egito. A seu favor, o Flamengo conta com o ritmo da competição. Já são 6 dias de Catar treinando, jogando e respirando o torneio. Já o Pirâmides chegou aqui só na 4ª vitória por 3-1 diante do Al Ahly, endinheirado time saudita. Sobre o atacante, o Maele, foi o jogador determinante no jogo do Al Ahly, talvez seja o jogador mais determinante do Pirâmides, mas é uma equipe muito sólida que não se resume só a esse jogador, né? Então tem uma fase defensiva muito bem trabalhada. Num torneio de jogo único, a palavra favoritismo sempre soa como uma armadilha. Tem dias que a bola não entra, as coisas não funcionam, a frustração toma conta. Mas não dá para negar que o Flamengo
é muito melhor. Não é apenas um time, mas um elenco. E assim como na partida contra o Cruz Azul, o Felipe Luiz pode encontrar no banco de reservas as soluções que precisa. Nós ainda temos o dia de hoje e parte do dia de amanhã para decidir em função da recuperação dos jogadores. Sabemos que temos uma equipe onde alguns jogadores já têm mais de 33 anos, com isso a recuperação depois de 3 dias ela não é completa. O técnico Felipe Luiz tem todos os jogadores à disposição. Se ele for repetir o time que venceu o Cruz Azul, o Flamengo deve ir a campo assim: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre. Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino. Muito bom ter o Pedro novamente com a gente, né, no campo e com sensações. Já deu para ver ontem no treino, nos dias prévios também, que voltou com a mesma confiança, a mesma alegria e vontade que estava antes da lesão do braço. A minha expectativa e esperança é que tudo corra bem no treino de hoje, que ele possa, sim, ter minutos no jogo de amanhã. Além disso, o Fla conta com um craque que vive um 2025 decisivo. Quando o negócio aperta, ele está lá para resolver. Esse ano são 62 jogos, 18 assistências e 25 gols. 2 deles diante do Cruz Azul, que garantiram a classificação para a semifinal do Intercontinental. Vencer o Pirâmide significa vaga na decisão contra o poderoso Paris Saint-Germain e de conquistar não só o 5º título do ano, mas também o Bimundial. Bom, já estamos vivendo as emoções de mais um duelo do Flamengo, que a decisão com o PSG é o objetivo. Aliás, o Luiz Henrique respeitando o Flamengo, elogiando o time. Não é todo mundo sabe que o potencial do Flamengo, ele é não apenas conhecido nacionalmente, mas internacionalmente. Ronaldão, é muito favoritismo. O Pirâmides é um time novo de empresários que apareceu no cenário africano agora. Será que o Flamengo vai enfrentar uma zebra? Acho que a expectativa maior não é nem pelo Pirâmides, é mais se vai entrar o Pedro, se ele vai colocar o Pedro, se não vai, se vai o Bruno Henrique. Quem que vai no ataque, né? Porque eu acho que a preparação foi feita já pensando nessas duas fases da competição, que é você alinhar a equipe num outro local, né, de trabalho, praticamente. Eu acho que esse é o maior trabalho do Felipe Luiz, de você achar uma equipe para cada jogo. Agora, o adversário em si, acho que é só na final que ele vai se preocupar mesmo, que vai ser aquele peso pesado. Fora isso, eu começaria com o Pedro, pra cima do Pirâmides, porque aí já pode pensar no último jogo, onde vai encaixar o Pedro, se ele vai estar bem ou não, porque ele vai ter dor muscular, porque a intensidade é outra. Ou talvez também, Rona, deixar para o segundo tempo, testar a partida, também, ver como é que vai ser o placar, até para colocá-lo talvez numa condição mais favorável, já que ele está inativo há um bom tempo. Agora, Edu, muita gente criticou a atuação do Léo Ortiz, que está voltando. Você acha que ele poderia fazer uma pequena troca e o Danilo ser titular nesse jogo? Renata, era normal, né, o Léo Ortiz sentir um pouco o ritmo no jogo, porque ele ficou um bom tempo parado, ainda mais um zagueiro que precisa realmente de ritmo, né, e isso refletiu dentro do campo. E é prova disso que é bom que ele tem o Danilo para, de repente, suprir essa ausência. De repente, ele pensar no Danilo, deu a oportunidade para o Léo Ortiz agora, beleza. Agora dá pro Danilo. Aí depois, na final, ele pode pensar, de repente, em qual ele escolher. Então, pelo que o Danilo fez na final de Libertadores, de repente, um prêmio para que ele possa jogar essa semifinal aí de torneio. Poderia ser uma opção. Sim. Não duvido nada. Agora, Cicinho, no segundo tempo, o Plata e também o Everton Cebolinha entraram muito bem na partida, deram uma movimentada, inclusive ajudaram ali a sacramentar o placar para o Flamengo. Será que algum desses dois pode aparecer como titular? Renato, eu acredito que o Cebolinha, pelos méritos, a maneira na qual está entrando, o Cebolinha voltando aí no seu melhor momento, então tem se tornado um jogador muito importante, principalmente nesses momentos que o Flamengo pega adversários e encontra dificuldades. Então o Cebolinha tem sido essa válvula de escape. E a respeito do Pedro, enfim, essa questão, eu sou mais a favor do cara que está voltando de lesão assim, já entrar do início da partida, porque você entrar ao decorrer do jogo, segundo tempo, os jogadores, queira ou não, mesmo que esteja voltando, já estão com um ritmo a mais, então você começar o jogo no ritmo dos jogadores é a melhor coisa. Então, se tem um que pode derrubar
A pirâmide do Egito, né? Esse é o Flamengo. Que é isso, meu? Hoje a pirâmide do Egito O cai. exército de Felipe Amanhã, né? Luiz? Tá. Boa, Cicinho. Daqui a pouquinho tem pau. A comunidade egípcia corresponde a mais de 10%, entre 300 e 350 mil pessoas. Os dois países não fazem fronteira, já tiveram crises diplomáticas, mas são grandes parceiros no Oriente Médio. Eu moro aqui há 15 anos. Nós chamamos o Catar de nosso segundo país, diz o egípcio Abdullah. Este é o Layali Al-Kahira, ou traduzindo, As Noites do Cairo, famoso restaurante egípcio no centro de Doha. Abdullah está com o primo dele, que viveu mais de 2 décadas no Catar, mas voltou para o Egito. Ismail acabou de chegar depois de 5 anos sem visitar o Catar. Veio para ver o jogo entre Flamengo e Pirâmides. O clube tem um projeto ambicioso, está investindo bastante. Não à toa ganhou a Champions League africana, diz Ismail, que na verdade torce para o Al Ahly. O Pirâmides tem apenas 17 anos de história. Fundada em 2008 com outro nome em outra cidade. Em 2018, o milionário saudita Turki Al-Sheikh comprou o clube, trocou o nome e o levou para o Cairo. Um ano depois, ele vendeu Pirâmides para o saudita Saleh Al-Shamsi, que passou a investir pesado no time. Nesta temporada, trouxe o brasileiro Everton, que estava na Tchequia, por 2 milhões e 800 mil euros. Muita gente não gosta do Pirâmides porque é um time privado, com dono. Clubes como Al Ahly, Zamalek e Ismaili têm muito mais torcedores, explica Abdullah, que vai torcer para o Flamengo. Ele citou os 3 clubes do Egito com maiores torcidas. Segundo ele, se fosse qualquer um desses jogando no sábado, Doha estaria tomada por fanáticos e barulhentos torcedores. Mas como é o Pirâmides, a tendência é ter menos gente. Já eu não torço para o Pirâmides, mas gosto do time porque eles jogam bonito, que nem o Flamengo. E tem o Fiston Mayele, atacante do Congo, alto, forte, habilidoso e que faz muito gol. Ismail avisa, não menosprezem os egípcios. Somos menos famosos, mas sabemos jogar bola. O Senise prometeu que ia trazer essa matéria pra gente. Lembra, Jailson? Lembra, Mário? Falou. Lembra? Não. Falou, né? Vocês vão ver como o impacto aqui da cultura egípcia é importante. E tá aí, então, tá prometido e tá pago, hein, Senise? Tá pago, Bruno, olá pra você, olá Jailson, olá Mário, olá fãs de esporte. Olha, não apareceu na matéria, mas esses 2 caras que eu entrevistei conheciam ali o dono do restaurante e eles não me deixaram pagar a conta, viu? Jantei, comi bastante com eles e não gastei nenhum centavo. Realmente, o povo egípcio é um povo muito simpático, muito legal e, como mostra a matéria, né, tem bastante egípcio por aqui e vai chegar mais até a partida de amanhã do Pirâmides contra o Flamengo. Bom, eu estou em frente ao CT Al Ersal, onde o Flamengo treina nesse momento. Tivemos mais uma vez acesso àqueles 15 minutos iniciais. Pedro, mais uma vez treinando com o elenco, todo mundo à disposição do Felipe Luiz. Antes disso, o Felipe Luiz concedeu entrevista coletiva no estádio, onde acontecerá a partida de amanhã. O Ahmad Bin Ali falou sobre o Pedro, falou que espera dar minutos de jogo para o Pedro. Provavelmente não será titular, mas segundo o Felipe Luiz, ele quer dar pelo menos alguns minutos para, quem sabe, se o Flamengo passar, chegar ainda em melhores condições na final contra o Paris Saint-Germain. O Felipe Luiz, apesar de comentar sobre o Pedro, falou que não pode dar nenhuma dica sobre o time que vai jogar contra o Pirâmides, mas falou, deu uma ideia mais ou menos do que pode acontecer. Ele disse que o Flamengo tem alguns jogadores, né, acima dos 30 anos, entre 32 e 33 anos, e que esses jogadores têm mais dificuldade para se recuperar, tendo apenas 3 dias, né, entre um jogo e outro. Então é possível que alguns desses jogadores com mais de 30 anos que começaram como titulares, talvez comecem no banco. A gente está falando de Arrascaeta, talvez um Jorginho. Vamos ver como é que o Felipe Luiz escala o Flamengo para a partida contra o Pirâmides. E nessa mesma coletiva, o Felipe Luiz falou sobre a dificuldade de chegar aqui nessa Copa Intercontinental e sobre as qualidades do Pirâmides. Vamos ouvir então o treinador do Flamengo. Primeiro, é difícil esse torneio, mas o mais difícil é chegar nesse torneio aqui para mim. É muito difícil você chegar a disputar esse torneio, porque tem que passar. Isso quer dizer que você teve que passar por muitos desafios durante a temporada e ganhar a Libertadores. Bom, o Pirâmides tenta jogar, tem jogadores que têm muito bom pé, mas o que eu vejo a grande força da equipe deles é a forma como eles defendem. Essa para mim é a grande força desse time. Então eu espero um jogo onde vamos ter que ter bastante paciência para poder entrar nesse bloco defensivo deles. O principal é que os jogadores estejam
com essa criatividade e essa ousadia em dia para esse jogo de amanhã. Tá aí o Filipe Luís. Depois dele falou o treinador do Pirâmides, né, o Krunoslav Jurčić, croata, que disse que é sim, sem dúvida, o jogo mais importante da história do Pirâmides, como a gente viu no VT, na matéria que entrou um pouquinho antes da minha entrada ao vivo aqui, apenas 17 anos de história, então esse clube novo está vendo essa partida como a partida mais importante da história do clube até o momento. Depois do Flamengo treinar aqui, é a vez do Pirâmides treinar nesse mesmo CT, campos diferentes, né, mas treinar nesse mesmo CT, última atividade das duas equipes antes de se enfrentarem amanhã para ver quem decide essa Copa Intercontinental contra o PSG. Ô Senise, então só para deixar claro, alguns jogadores, aqueles com mais de 30 anos, esses vão ser reavaliados, é isso? Para serem confirmadas as escalações? O Filipe Luís falou, não vou dar nenhuma dica sobre o time, mas é fato que a gente tem jogadores com mais de 30 anos e para esses jogadores é mais difícil se recuperar 100%, né, totalmente, tendo apenas 3 dias entre uma partida e outra. Ele não falou que esses jogadores não poderão jogar, não falou que eles vão começar no banco de reserva, mas ele comentou isso sobre jogadores acima de 30 anos sem ser perguntado exatamente sobre essa idade. Então, ele talvez tenha dado uma dica aí de que alguns desses jogadores acima de 30 anos podem entrar e, mais uma vez, ele elogiou, né, o elenco do Flamengo, opções para colocar, ele tem várias, né? Então vamos ver, talvez um ou dois, alguns desses jogadores acima de 30 anos comecem no banco de reservas na partida contra o Pirâmides. Obrigado, viu, Senise? É uma partida decisiva, mas também com essa preocupação frequente aqui no futebol brasileiro, Jailson. Preocupação frequente, mas é jogo decisivo, reta final, não. Tem que poupar ninguém, não. O Arrascaeta? Não, tá maluco? Jorginho. Que ideia? Não, tem que poupar ninguém, não. Vai com todo mundo aí, chega no segundo tempo, se já tiver um placar um pouco mais tranquilo, você faz as mudanças, faz o controle de minutagem. Aí você tira com 60, 70 minutos se conseguir essa vantagem já, né? Poderá faltar aí 2 jogos. Esse aí tem que ganhar esse para ser, por exemplo, o último. Então 2 jogos para terminar a temporada agora? Não, agora não. Estamos agora já dia... De quanto? Dezembro já? 12 de dezembro? E a gente tá falando de uma semana de descanso pro Flamengo antes. Depois descansa, Mário. Já descansou pra caramba. A média de idade que entrou recentemente, 30 anos de idade. Então a gente tá falando de Alexandre, de Bruno, Danilo. Henrique, o Danilo não começou esse jogo, né? Foi a dupla dos Léos que são 29 anos ali, né? Dá pra manter a dupla, mas Pulgar, Bruno Henrique, Jorginho, Arrascaeta, Alexandre, são vários jogadores, né? Acima dos 30 anos. Esse time que entrou em campo já no Intercontinental. Talvez o Alexandre, não sei se ele mexe, né, ali, quando ele fala desses jogadores. Acho que Arrascaeta e Jorginho intocáveis. Você vai perguntar pro Arrascaeta se ele quer descansar? Arrascaeta? De saída, não, né? Como o próprio Felipe falou, que ele é o jogador mais ambicioso que ele tem no elenco, não é, Mário? E espera o jogo desenvolver um pouco, né? Porque daí você começa com o seu melhor. E aí sim, dependendo como for o jogo, você vai trocando, como quase sempre o Arrascaeta sai no segundo tempo. E ele tem ainda, eventualmente, a possibilidade do Pedro em boa fase de recuperação, Jailson. Tem que ver a questão física do Pedro, né? Se ele vai ter condições, por exemplo, de atuar uma minutagem maior. Talvez ali 30, 20 minutos ele consiga jogar e já seja ali uma opção para o segundo tempo. Mas começar jogando, depois desse tempo todo, acho difícil. O Felipe destacou muito essa força defensiva do Pirâmides. Sim, então, eu tava até conversando com o Caio, né? Caio Alves, novamente, do nosso Data. Parabéns aí pelo trabalho do Caio e do Carreira também, que tá de férias, né? Meteu o miguezinho logo em dezembro. Logo agora. Tá sem trabalho, né, o Carreira? Agora, o Carreira. Logo agora. Agora quem mais As férias agora que a gente sabe o funil ali. As férias estavam marcadas antes do calendário mudar. Aí, enfim, eu tava conversando com o Caio ontem, a gente tava trocando a ideia, ele até me passou, que é o seguinte, eles jogam muito em bola longa, né? Ele que é o Maele, que é o centroavante, a referência no ataque, o artilheiro da equipe. Só, assim, eu entendi o Filipe Luís falando do bloco defensivo, que eles vão baixar muito para fazer essa defesa ali, né? Mas eles têm uma situação semelhante, inclusive, à do Cruz Azul, do perde e pressiona, da pressão alta lá mesmo. A primeira defesa dos caras é já adiantar a linha de marcação para tentar recuperar a bola próxima ao gol. Mas o principal ajuste, assim, a principal força do time é o Churré, no meio, ele que participa de todas as jogadas ofensivas da equipe, todas as jogadas passam por esse volante. O lateral direito é muito técnico também, muito ofensivo, mas é o Maele. Tô toda hora Maiulu do PSG. Mas é o Maele que é o principal jogador centroavante. Então, atenção.
a ele. A gente fala mais na sequência aqui do Sport Center. Agora a gente atualiza... É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. O Mengão então treina para a partida contra o Pirâmides do Egito. Sábado, 2 horas da tarde, o Flamengo entra em campo, precisa vencer para chegar na final da Copa Intercontinental. Qual é o seu palpite? Vamos lá pro palpite de hoje? Eu deixo meu palpite aqui. Para mim, Flamengo 3, Pirâmide 0. Meu palpite registrado. Vamos ver quem vai acertar. Escreve aí nos comentários. Deixe o seu palpite registrado. Vamos ver o que vai acontecer e torcer pro Pedro jogar pelo menos alguns minutos nessa partida, né? Vamos ver. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.